E aí galera, tudo bom? Meu nome é Fernando Pereira. Hoje eu vou falar um pouco sobre as gimnospermas e as angiospermas. Vamos lá. Gimnospermas. As gimnospermas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes como clima frio ou temperado. Nesse grupo incluem-se plantas como os pinheiros, as sequoias e as ciprestes. As gimnospermas possuem raízes, caule e folhas. Não esqueçam disso. As gimnospermas elas possuem raízes, caule e folhas. Possuem também ramos produtivos, como folhas modificadas chamadas estrobilos. Em muitos gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estrobilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones, o que lhes confere a classificação no grupo das coníferas. A produção de sementes. Ela se origina nos estrobilos femininos. No entanto, as gimnospermas não produzem frutos. Suas sementes são nuas, ou seja, não ficam encerradas em frutos. Ou seja, as gimnospermas elas não produzem frutos porque as suas sementes são nuas e elas não ficam encerradas em frutos. Produção das gimnospermas. Aqui eu tenho um exemplo do pinheiro do Paraná como modelo para explicar a produção das gimnospermas. Nessa planta os sexos são separados. Aqui possui estrobilos masculinos, não possui estrobilos femininos e vice-versa. Em outras gimnospermas, os dois tipos de estrobilos podem ocorrer numa mesma planta. O estrobilo masculino produz pequenos esporos chamados grãos de pólen. O estrobilo feminino produz estruturas denominadas óvulos. No interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Quando um estrobilo masculino se abre e libera grande quantidade de grãos, de pólen, esses grãos se espalham no ambiente e podem ser levados pelo vento até o estrobilo feminino. Então, um grão de pólen pode formar uma espécie de tubo, o tubo polínico, onde se origina o núcleo espermático, que é o gameta masculino. O tubo polínico cresce até alcançar o óvulo, no qual introduz o núcleo espermático. No interior do óvulo, o grande esporo que se abriga se desenvolve em forma de estrutura, que guarda a oosfera, o gameta feminino. Uma vez no interior do óvulo, o núcleo espermático fecunda a oosfera formando o zigoto. Angiospermas. As angiospermas elas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. A diferença entre as gimnospermas e as angiospermas é que as angiospermas apresentam flores e os frutos. Flor da angiospermas é o aparelho de reprodução das angiospermas. Uma flor completa de angiospermas aparece organizada em pedúnculo floral. É o eixo que liga a flor ao caule. O receptáculo floral. Parte dilatada do pedúnculo onde estão inseridos os elementos florais. Cálice. Constituído por folhas modificadas estéreis chamadas sépalas. Corola. Constituída por folhas modificadas estéreis chamadas pétalas. Androceu, constituído por folhas modificadas férteis, chamadas estames ou microsporófilos. Gineceu, constituído por folhas modificadas férteis, chamadas capilares ou pistilos. Periano, nome que se dá ao conjunto de cálice e corola. Perigônio, às vezes o cálice fica igual à corola, na qual e na cor o conjunto dá-se o nome de perigônio. Bactérias. São folhas modificadas que servem para a proteção da flor ou de uma inflorescência. Estame. Folha modificada organizada de três partes: filete, antera e conectivo. Folha capilar ou carpelo. A folha capilar toma a forma de uma garrafa, na qual se podem conhecer três partes: estigma, estilete e ovário. No interior do ovário formam-se os óvulos. Valeu aí, galera. Espero ter ajudado aí vocês. Valeu. Desculpa pela zoada aqui, cara. Falou.